Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos. Hoje é um dia comemorativo aqui no Florescer, pelos nossos 2 anos, né? Coincidentemente, ontem, no dia de Nossa Senhora Aparecida, e hoje, o Círio de Nazaré. Então, é com muita alegria e com muita gratidão que eu agradeço Maria Santíssima por estar conosco, pela sua falange nos auxiliar nos trabalhos toda semana, e por termos essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Então, são 2 anos de muito aprendizado junto com vocês, porque uma andorinha só não faz verão. Então, todos unidos aqui somos o Florescer. Então, que a Nossa Senhora abençoe cada um de vocês em seus lares, e que essa vibração de luz e de amor acompanhe toda a família, todos os familiares, e todos aqueles que vêm na mente de vocês. E para iniciar, então, o nosso encontro, o Ras vai fazer a nossa prece, seguida da Flávia, que vai fazer a leitura do livro de hoje. É a lição 71. Boa tarde a todos. Deus Altíssimo, Criador de tudo e de todos, elevamos nosso pensamento, nosso espírito a vós nessa tarde, nesse final de dia, nesse final de semana, plenos, repletos de gratidão pelo dom da vida, pela consciência de podermos colocar-nos na tua presença e pela generosidade vossa de estar em nosso meio e de podermos sentir em nós a vida pulsando, a tua vontade fluindo e a cada um de nós se constituindo, crescendo, comungando contigo, uns com os outros, neste encontro fraterno, e agradecer e nos imbuir do Espírito Mariano, de aceitação plena da vossa vontade em nosso meio, em nossa vida, em nosso grupo, em nossa fraternidade, para que possamos assim, cada vez mais, em comunhão convosco, fazer neste mundo e em nosso ser a vossa obra, a obra do crescimento de cada um de nós e de todos nós em comunidade. Gratidão, Pai Eterno, gratidão, Mãe Maria, pela aceitação, pelo sim, para encarnar ao Verbo Divino em nosso meio e trazer para nós a abertura do transcendente, para que possamos cada vez mais nos aperfeiçoar, para que possamos cada vez mais ilimitadamente crescer, cada vez mais buscar, ir além, superar, transcender a todas as limitações que experimentamos enquanto encarnados. Gratidão por esse grupo de estudos, por toda a luz que derrama sobre nós. E pedimos mais uma vez, nesse início de estudo, humildemente, que derrames generosamente a vossa luz sobre a nossa limitação, sobre a nossa ignorância, para que possamos, com a vossa graça, nosso esforço e com a ajuda recíproca, superar cada vez mais isso. Isso nós vos pedimos, Deus Pai, através do teu Filho Jesus Cristo, coordenador espiritual do nosso planeta, e nos confiamos em vossas mãos sagradas. Amém. Okay. Flávia. Podemos, então, dar início aí com a leitura da lição 71, Palavras de Vida Eterna. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios,
olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referiu Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Que lindo. Mensagem linda. E aí, fazendo, né, uma reflexão, né, primeiro aí, dessa lição, eu me lembrei das leis, né, das leis universais, e principalmente da lei de adoração, que diz assim para nós, né, que adorar, né, adorar a Deus. E adorar a Deus, quando a gente escuta uma música, um louvor bonito, isso nos toca e nos deixa suscetíveis, né, a inclinação, né, boas vibrações, mas a lei da adoração eu acho que tem muito a ver com essa lição de hoje, que é para adorar a Deus, é colocar em prática em nós mesmos tudo aquilo que nos foi ensinado, né, e é olhos de ver e ouvidos de ouvir, e esses olhos de caridade, né, esses olhos de amor. Porque adorar a Deus e chegar na adoração, né, com aquela máxima, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Com olhos de crueldade, com olhos de ciúmes, com olhos de qualquer tipo, né, de desaprovação do outro, com olhos de rebeldia, com olhos de amargura. Isso transforma em nós algo que fica estanque, paralisado em nós mesmos. E aí nós vamos infringir, né, todas as leis que o próprio Evangelho, né, e o codificador nos trouxe. E eu acho que é uma lição extremamente importante, porque se a gente busca a nossa luz interior, a compreensão, né, impulsionarmos a glória da eterna luz, nós temos que colocar uma lente nos nossos olhos, que é a lente do amor, né, com tudo aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar, né? Uma primeira colocação, né? Tem pessoas aqui extremamente preparadas para nos trazer uma elucidação do capítulo, mas é o que me ocorreu no meu coração sobre essa lição dessa tarde de hoje. Obrigada, Flávia, foi muito linda. Sua leitura foi ótima e seus comentários também. E a palavra está aberta, gente, para quem quiser fazer um comentário dessa belíssima lição. Guardar. Eu postei ontem um link sobre Olhos de Poeta, de Rubem Alves, que tem tudo a ver com uma posição que eu queria colocar, que ele fala assim, que o olhar, os olhos são basicamente bem explicados pela física, porque é uma máquina de fotografia. Porém, a essência dele, ver em si, ela pode ser variável, porque depende de quem que está vendo. Ele fala assim, quem pode estar vendo uma árvore, um ipê pode estar olhando a parte bela da árvore e viver em lembranças ou alguma coisa que ela traga consigo da história dela com essa árvore. No entanto, uma outra pessoa pode considerar que a árvore simplesmente suja o caminho dela. Então, apesar de ser a mesma árvore, ela tem duas visões diferentes, dependendo da pessoa. E ele enfatiza ainda que o olhar da criança é o olhar que a gente deveria aprender, porque é o olhar mais puro, é o olhar de questionamentos bons, de coisas que às vezes a gente
se perde no raciocínio da criança, ela fica olhando, fica vendo uma coisa e ela questiona coisas tão bonitas. Então, eu acho que olhar depende de nós, o que nós estamos querendo ver, o que a gente valoriza, o que a gente quer passar para frente, o que a gente é. Como a Elsa uma vez comentou, às vezes a gente carrega as coisas e lá fora a gente vai manifestar isso. Eu acho que olhar o bem, olhar com carinho, abrir os olhos e olhar tudo positivo, deveria ser nossa tarefa diária, sair olhando as coisas positivas, olhando as coisas boas. Sempre gosto de pensar assim, positivo. Não sei se eu fiz me entender, mas depois vocês dão uma olhadinha no link que eu passei, que realmente tem tudo a ver com o que a gente está vendo, e eu não tenho nenhum contato da escola. Um beijo. Olá, obrigada, Guadá. Podem se manifestar aí, quem quiser falar sobre. Bem, então eu vou falar. Seu Josemar vai falar. Temos que aprender a olhar com os olhos do coração, tá? Para vislumbrar as coisas de Jesus, que nos apresenta e nós a gente precisa despercebido, né? Então, esse é o principal foco da lição, né? Olhar com os olhos do coração. E cada olhar, Obrigada, seu Josemar. tem várias formas de olhar. E olhar com coração, com amor, com vontade, é muito gratificante. Nós temos que primeiro aprender a fazer isso. Não é fácil. Né? No nosso dia a dia, a gente distorce um pouco cada momento, mas voltamos, como diz o Tatiana, relaxado e se situar naquele momento, você volta à normalidade e sintoniza o alto. Verdade. Obrigada, seu Josemar. Essa lição, quando fala dos olhos, né, a gente lembra mesmo do nosso olho mesmo, físico, né? Mas eu acho que esse olhar que ele nos coloca aí é o olhar que você vê o mundo dentro do seu universo. Eu acho que cada um de nós, dentro do que vivencia, dentro do aprendizado que já tem, olha a mesma paisagem de forma diferente, né? Como a Guadalupe bem colocou agora atrás. Então, a forma que ele pede aqui para que a gente olhe é o olhar com amor, né? Porque cada um de nós tem um aprendizado, uma experiência diferente, uma vida diferente, um universo diferente. E às vezes, se eu colocar para vocês uma foto de uma paisagem, cada um de vocês vai descrever a mesma paisagem de 1000 modos diferentes, né? Então, o que está dentro de você é que você vai colocar para fora e analisar a situação, analisar a foto, analisar a paisagem, né? Então, eu acho que tem muito a ver com esse olhar interno, de você interior para o exterior, né? Então, eu acho que no dia a dia a gente faz isso o tempo inteiro. A gente olha de acordo com o nosso conhecimento curto, a gente julga, olha, classifica, né? Analisa. Agora, quando a gente põe um punhadinho de amor, um punhadinho de compaixão, um punhadinho de bondade, a situação se ilumina de forma diferente, por pior que ela seja. A paisagem já ganha outro colorido, porque você está olhando aquela situação, aquele irmão, aquele amigo, aquele parente, de uma forma que não é o 0,01% de errado que ele tenha feito. Não é aquela manchinha na tela que vai desmerecer a tela, né? É a pintura no todo que faz o contexto. Então, quando a gente põe esse punhadinho, essa pitadinha disso, toda a situação se transforma. Por isso que ele coloca aí na lição que ganha luz, porque você teve compaixão, você teve amor, fraternidade, para olhar aquela situação. Por isso que a luz adentra. Isso não significa que você não esteja sofrendo com aquela situação que você está vendo, está presenciando, mas significa que você está indo além. O seu olhar está indo além do fato em si. Você está se colocando no lugar da pessoa, da situação,
Você está tendo empatia pelo que ela está passando, pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer, né? E você compreende essa pessoa. E de você sai luz para essa pessoa. Você joga uma vibração de sustentação. Por isso que na lição ele fala, quando você tem bons olhos, o seu corpo é luz. E você emana luz. Então, eu acho que sempre nós vamos estar olhando toda e qualquer situação de acordo com o nosso universo, com o nosso aprendizado que a gente já tem. A diferença é a pitadinha do amor que você vai pôr. Então, você vai acabar julgando aquele irmão de uma forma menos severa. Você vai ter compaixão. Você vai compreender que ele está num patamar ainda, talvez não tão elevado como você gostaria, mas que ele vai alcançar aquele patamar e muito mais, se você ajudá-lo com a sua bondade, né, com a sua luz. Então, eu acho que é assim que é a vida dia a dia. Então, tudo que a gente analisa, que passa pelos nossos olhos físicos e que passa pelo crivo do nosso julgamento interno, vai mudar, se transformar de acordo com o temperinho que você colocar. Se colocar o temperinho da compaixão, do amor, tudo muda. A situação, por mais negra que te pareça, vai ter luz, vai ter brilho, porque você está indo além. Então, eu acredito que quando alguém nos encontra e fala, ai, que bom, quando eu estou com você, eu sinto uma boa energia. Não é que eu tenha boa energia, ela tem a boa energia, identificou a energia dela com o pouco que eu tenho, né? Então, a gente vê o outro de acordo com o nosso universo, com nossa vivência. E que a gente possa aprender com Jesus, colocar esses temperinhos, que é a luz, em toda e qualquer situação. Eu passo a palavra, gente, que eu já falei demais. A Elzinha está ali. Tudo isso realmente que todos falaram, né? Eu acredito que é de dentro para fora mesmo. Mas tem uma receitinha aqui que vale a pena a gente ler, né? Que fala assim: ama, ajuda, aprende e perdoa sempre. Vou repetir: perdoa sempre e guardarás contigo os olhos bons, né? Perdoar sempre. Então, eu acho que é um aprendizado, é uma coisa para a gente colocar no dia a dia. E era só isso que eu queria falar, que é o que mais me chamou a atenção. Obrigada. É isso aí, Elza. É poderoso, né? Você perdoar sempre. Quando nós chegarmos nesse nível, meninas, nós vamos estar brilhosas, iluminadas, sem nenhum batom, sem nenhum blush, sem nenhuma joia, viu? Vai ser luz pura, né, Elza? Você sabe quando isso, Joana? Ai, sabe, dona... né? É. Que talvez umas 2.000 encarnações. A gente chega lá, né, dona Carla? É bom, isso falando por baixo, sendo muito boazinha, né? É. É bom. É bom. O que são 2.000 encarnações para a eternidade, né? Não é nada. Quase nada. É assim, ó, papum, pronto. Já foram 1.000. Depois, papum, pronto, já foram mais 1.000. É uma beleza. É uma beleza. Paciência, assim. É. Emmanuel fala, né, que os nossos olhos, eles espelham a tua alma, né? Então você vê com os olhos da alma. Aliás, você colocou de Rubem Alves, Guadá, amo de paixão o Rubem Alves. Acho ele maravilhoso. Então, o Rubem sempre tem razão, né? Tudo que ele fala. Aliás, tem um livro dele que eu estava lendo um dia desses. Esse aqui, ó. Chama O Amor que Acende a Lua. Imaginem, quando o nosso amor acender a lua, é porque nós já aprendemos a perdoar, né? Então tá tudo certo. Desculpa aí minha intromissão, hein, Tim?
Então, nós temos alguns minutinhos ainda, 4 minutinhos aí, se alguém quiser estar fazendo alguma consideração sobre essa lindíssima lição. Robertinho, vamos lá, Robert. Eu vou, na realidade, aproveitar a prece de abertura do Haas, porque ela... Fiquei muito emocionado, eu acho que a maioria de nós ficou. A percepção da fé e da gratidão diante da nossa pequenez, diante da verdade do universo, na qual nós estamos aqui, como disse a dona Carmen, buscando aprender todo dia um pouquinho mais. Como disse a dona Carmen, provavelmente vão ser muito mais do que 2.000 encarnações para a gente conseguir adquirir esse volume, essa riqueza que o Cristo veio nos ensinar. Mas ele disse para nós que é possível. E é essa fé que nos move. E foi com essa fé que o Haas fez a sua oração, sublinhando a nossa inferioridade, pedindo luz para o nosso aprendizado e agradecendo o resplandecer mariano que comemoramos hoje. Então, na minha opinião, que a gente veja com os olhos da alma, como disse a Joana e a Flávia, como a Guadalupe demonstrou poeticamente, e como disse a Elza, que é de dentro para fora. Então, que nós vejamos o mundo e o universo que nos cerca com a fé plena de razão, como Kardec postulou para nós. E com gratidão de que somos todos nós ainda imperfeitos. Somos espíritos em construção. Somos energia consciente, trabalhando de forma hercúlea para aprender. E Deus, dentro de sua infinita misericórdia, nos aguarda tranquilamente para que alcancemos o ponto de espíritos puros. Então, que nós vejamos o mundo, esta data e este momento com um olhar de gratidão por estarmos aqui, por termos esta oportunidade, nessa linha do tempo, nessa faixa do tempo, nesse sistema orbital, nessa galáxia, nesse universo em expansão, de fazermos parte da infinita obra da criação de Deus. Porque ela também se processa, como disse o Haas, e disse a Flávia, a Guadalupe, a Elza, a Dona Carmen e a Joana. Ela se processa, acima de tudo, dentro de nós. Muito obrigado. Um beijo. Bem, agora a Dona Carmen entra nesse cenário aí, né, Dona Carmen, que deu o horário da gente fazer Palavras de Vida Eterna. Roberto, Só, se você me permitir, Haas, antes de você colocar a tua dúvida, eu vou só lembrar uma lição do livro do Rubem Alves, que ele conta uma história muito simples de uma mulher chamada Mema. A Mema era uma moça muito linda e muito simples e que amava profundamente seu namorado.
E os dois viviam assim uma história de amor muito linda, mas eles eram de raças diferentes. E o pai da Mema, se ela continuasse esse namoro, seria uma perdição para a família. E ela, muito submissa a seu pai, e por algumas outras razões familiares, ela achou melhor terminar aquela história dela. Só que ela passou a ver a vida com outros olhos. Ela não viu mais a vida com os olhos do sofrimento, da separação, né, raiva do pai. Não. Ela olhou a vida com os olhos da gratidão pelo tempo que eles estiveram juntos. E ela pensou assim: vou dedicar minha vida a fazer o bem e a fazer pessoas felizes, porque assim eu também serei feliz. Então, era uma forma dela ver a vida e ver o que ela podia fazer para dar a esta felicidade. Então, ela passou a ser uma tia exemplar, uma amiga maravilhosa, ela cuidava das pessoas que adoeciam, e assim ela levou a vida até terminar. E um dia perguntaram para ela, né, por que ela tinha feito tudo aquilo? E ela disse assim: porque eu vi com os olhos do amor. Então, se tivesse que ser este casamento, de alguma forma a gente teria se casado. Mas foi tão simples a separação que aquilo eu vi de uma forma tão ampla e tão esplendorosa que eu achei melhor, em vez de fazer uma pessoa feliz, eu fiz muitas pessoas felizes pelo meu caminho. Então, era isso que eu queria contar a história. É uma das histórias do Rubem, né? Que eu gosto muito, porque ele é um homem muito lúcido, né? Era, né? Mas ele continua sendo, claro. Mas é você ver, né, com outros olhos cada situação que você vive, que é isso que vai trazer o teu amadurecimento. Raz, me conta qual é a tua... Oi, Josimar, desculpa. Não entendi, desculpa. É o inverso de Romeu e Julieta. Pois é, o inverso de como morreu Romeu e Julieta, que não conseguiram ir fazendo a felicidade de tantas pessoas, né? Obrigada, Josemar. Me fala, Raz, qual é a tua dúvida, que também pode ser a minha? No número 196, Sim. não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja de uma espécie de crisol, de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. E ele prossegue a partir daí. O meu ponto aqui é nessa questão dessa visão, eu diria, sem julgamento de valor, mas, e aí essa talvez seja a maior dúvida, se ela é um juízo negativo sobre a questão da corporeidade, porque uma das primeiras questões que no cristianismo, desde jovem, me levou a uma série de estudos, inclusive acadêmicos, é exatamente essa compreensão de ser humano subjacente a isso aqui. Então, esse conceito antropológico do corpo, do ser humano corpóreo, como negativo, ele me levou à pesquisa filosófica, histórica, e a entender uma diferença significativa entre a antropologia cristã ou crística do próprio Jesus Cristo em relação à antropologia cristã no sentido do cristianismo, que grandemente se funda em Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, que é de cultura grega, né? Greco-judaica. E
essa visão negativa do corpo, ela causa um incômodo muito forte em mim. Porque a minha experiência pessoal na relação com o meu corpo, ela não é negativa. Muito antes, pelo contrário. O meu crescimento espiritual, o meu crescimento pessoal, ele se dá na minha corporeidade. Então, é o corpo que se tornou condição de possibilidade de eu crescer como ser humano, de eu entender, através de certas experiências, seja na arte, seja na estética, de ver, sei lá, a beleza dos jardins da cidade de Potsdam, do Neuschwanstein na Baviera, de ver a Capela Sistina, de ver as obras grandes de artes, de ouvir música, na relação com as pessoas, o abraço fraterno, o abraço de familiares, amigos, de pessoas que eu amo, que passam pela experiência corpórea. Então, isso me levou a buscar de onde vem, na experiência cristã, essa visão negativa do corpo. Não. E eu fui perceber que, no caso, isso não é cristão. Isso tem origem muito anterior. Isso vem lá do zoroastrismo, que lá nas guerras persas com os gregos, levou esse conceito da dualidade, corpo, alma, bem, mal, toda essa dualidade em que nós nos movemos, e trouxe lá para dentro, porque não é a experiência, não é o conceito de ser humano subjacente ao Evangelho. No Evangelho que eu conheço, Jesus, ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Ele é a salvação, a porta de abertura do conhecimento, do crescimento, de todo crescimento, inclusive do perdão. E, portanto, a abertura para a transcendência, não só no sentido filosófico, metafísico, mas no sentido de Deus vir ao nosso encontro, na nossa limitação, e nos ajudar a romper a experiência do limite, da negatividade no dia a dia. Assim, eu sei, pela minha vivência, pelo meu existir, dos limites do corpo. O corpo é dor, o corpo é sofrimento, o corpo é negação, mas ele também no caso, a possibilidade da negação, que em Jesus se eleva ao máximo. Jesus que nega a negação máxima da morte e ressuscita, supera o limite da morte. Então, essa perspectiva de a depuração se dar só no caso, principalmente pelo sofrimento, talvez aqui seja nosso amigo Alain falando dentro do chamado da consciência, dentro da chamada consciência possível, que é aquele horizonte de compreensibilidade que nós podemos alcançar dentro de um estágio evolucionário, dentro de um determinado momento histórico, em que as influências que ainda exercem sobre nós são mais fortes do que a clareza, do que a luz do espírito, né? Propriamente. É nesse sentido que essa questão, para mim, essa concepção negativa do corpo, ou aparentemente negativa, especialmente nessa colocação aqui, do 196, que gera esse incômodo, porque a minha experiência é de que esse corpo tem tudo isso que nós conhecemos, mas ele é uma criação maravilhosa do Criador, ele é um presente maravilhoso, é transitório, claro que mas ele é esplêndido no seu funcionamento, é capaz da autocura, é capaz da reprodução, ele é capaz de gestos assim, extremos e absolutos, como o sacrifício do Cristo, né? Então, assim, essa é a minha visão e a minha experiência sobre isso que eu queria colocar para entender melhor. Então, novamente os olhos, né? Os olhos veem aquilo que a nossa alma sente, né?
Carmen, com licença. E No Kardec, episódio de 96, forma alguma, em momento algum, colocaria isso. A gente precisa pensar, sabe, Raz, que todas as obras de Kardec passaram por muitas traduções e que cada um vê de uma forma diferente. Por exemplo, para mim, essa passagem que você leu da 196, que nós lemos, é uma passagem que diz assim: cuida do corpo, porque ele é o templo do espírito. Quanto mais você cuidar do teu corpo, mais o teu espírito vai ter oportunidades de crescer, de evoluir, de compreender, de aceitar. A dor depende muito de cada um de nós. Você pode passar por uma dor enorme para você e para o outro não é dor. É apenas uma experiência. Então, quando ele fala desta dor do físico, ele não está dizendo você tem que sofrer para você evoluir. Não. Ele diz assim: saiba sofrer com submissão às leis de Deus. Porque tem uma pergunta que ele faz: o que é sofrimento? E os espíritos respondem para ele: é a falta de submissão às leis de Deus. Então, o sofrimento, ele é muito individual. Cada um de nós pode sofrer porque alguém te tirou o pirulito que você tinha na mão e caiu. De repente, aquele pirulito era tudo na tua vida. Você estava louca para tomar um sorvete. Aí você dá umas mordidinhas no sorvete, de repente o sorvete cai no chão, meu Deus. Aí você chora, você esperneia, você fala: como pode ter acontecido isso? Então a pessoa fala: ai, coitado, né? Olha o que aconteceu. E outra pode falar: é apenas um sorvete. Então é muito individual o nosso sofrimento. Cada um de nós, ontem, nós estamos com um grande amigo passando por um momento muito difícil. É um maravilhoso trabalhador da casa. E ele está com câncer, está internado. Nós temos ido visitá-lo. E na visita de antes de ontem, ele fez uma poesia. Ele, nesta pergunta 196, é exatamente isto. Agora, eu posso olhar com os olhos: nossa, que sofrimento. Não, não é sofrimento. Porque o meu corpo é o templo de minha alma, do meu espírito, e ele precisa crescer sempre. E quanto mais eu cuido dele, mais o meu espírito vai ter oportunidade de estar aqui para aprender. E é isso, meu caro Raz. Obrigado. Encerramos o nosso assunto. Muito obrigada, pela oportunidade de falar do nosso PP. Nessa tarde nós vamos diminuir um bocadinho, né, Jana? Aqui eu marquei. Eu acho que não vai dar tempo de terminar, de iniciar o capítulo de hoje, né, dos espíritos. Não vai dar tempo, não. Por isso que eu... colocar, o seguinte para todo mundo, o final, o último item, o último parágrafo, né, dessa questão do novo dia, né, achamos uma comparação material de vários graus de depressão da alma no suco da vinha. A vinha é o corpo. Ela contém líquido chamado espírito ou álcool, enriquecido e repostado. Tá? Então, o espírito vai se depurando em cada encarnação, Raz. Né, por favor, esse último parágrafo da pergunta. Você vai entender, tá bem claro, e você vai dirimir suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço no seu coração. Aqui na 196A, quando ele responde: teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Isso tudo. Muito simples, né? Gente, eu vou sugerir que a gente deixe este pacote da 197 a 199A para a semana que vem, porque aí a gente faz um pacote bem bonito, com lacinho e tudo, com
é o capítulo 5, né? Sorte das crianças após a morte. Eu queria saber o que você acha, Joana. Só tem Tá ótimo, microfone. dona Carmen. Tá ótimo, dona Carmen. Né? É. Passamos o pacote para amanhã. O aprendizado foi enorme. O Haas falou hoje de forma brilhante, tanto na prece dele, que foi lindíssima, que eu até fui às lágrimas, né? E deu essa oportunidade para a senhora nos falar de forma tão brilhante também a história do Pedro e responder com tanto coração esse questionamento dele. Então, foi muito, muito, muito bom. Né? Tá tudo certo. Porque aí o benfeitor, a benfeitora, né, fica mais livre também para falar. E eu te agradeço, Hans, porque Eu que agradeço. eu tenho um amigo chamado Hans, um alemão. Eu chamo ele de Hans Kanskuransky. Lembrando do Adoniran Barbosa, né? Então, ele é meu amigo Hans Kanskuransky. Hans, muito obrigada, viu, pela oportunidade que você nos deu. E a semana que vem, então, fazemos da 197 a 199A, falando sobre as crianças. Tá bom? Muito obrigada, viu, Tá gente? ótimo, dona Carmen. Obrigada, dona Obrigada, Carmen. pessoal. Obrigada. Ok, gente. Então, vamos dar continuidade e pensando em quanto aprendizado que nós tivemos hoje, desde a oração inicial, e cada um de nós trouxemos um pouquinho os nossos olhos da alma para esse grupo. E foram muitos ensinamentos nesse final de tarde de hoje, na bênção desse dia de Maria, do Círio de Nazaré. Então, que a gente consiga transformar o nosso sofrimento em amor, que a gente consiga perdoar sempre, e que a gente consiga ver com os olhos da alma, e que a gente consiga ser um pouco de Pedro. Então, juntos agora, com os nossos corações de amor, vamos mentalizando a Joana com seus amigos da espiritualidade para essa linda oração final. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, obrigada. Hoje a lição foi tão grandiosa. Quanto aprendizado, irmão. Quando se fala do amor e exerce ele, é uma transformação. É um brilho que nasce da alma. O olhar tem que ser sempre de amor, de leveza, de compaixão, de caridade, de bondade. Quando assim fazemos, sentimos a essência do Cristo em nós. A nossa alma se abre. Sentimos a leveza da compreensão, desse amor que inunda e nos faz caminhar numa retidão da luz. A lição fala do amar sempre, do perdoar sempre. Exercitem, então, irmãos. Não percam tempo nas mazelas. Ame. Roguem ao Cristo que abram seus olhos cardíacos da sua alma para que você veja além. Deposite em você essa confiança no Filho amado de Deus. E Ele abrirá a sua mente, os seus olhos, para essa realidade linda e maravilhosa, que exige um esforço de cada um. Não fiquem estagnados pela dor, pelo sofrimento. Vão além disso. Olhos, sim, olhos de amor, olhos de perdão, olhos de Cristo em toda situação. Peçam sustentação e ali estará Ele te apoiando e te guiando. Tente, meu filho, minha filha,
amar. Primeiramente a si próprio, para que desnudem de você tudo o que você é, para que aceite as suas limitações, mas vejam o horizonte que o Cristo te abre, para que cresça, que evolua, uma certeza infinita de que a pureza te aguarda. Mas é necessário, irmão, trabalho contínuo, todas as horas do seu dia, todos os minutos, mesmo naqueles em que a dor avança, ou a irrefletilidade vem, você não consegue pensar. Então, relaxe e faça sua oração apenas, para te trazer a calma, para que possa olhar a situação de uma forma clara e amorosa, de forma generosa, de forma objetiva, para que creia que tudo passará, mas você se transformará em outro, terá uma visão, um olhar que vai te abrir horizontes, te levar a patamares de uma leveza. Então não se congele, nem se cristalize na sua dor. Avance. É um depurador, como diz a lição, porque ainda nós todos, ainda precisamos dela para nos transformar. Porque a superficialidade da situação nos faz acomodar. Mas a dor abre nossas entranhas, nos eleva, nos sacode, nos faz enxergar de uma forma tão clara e nos traz uma confiança infinita no Pai, que tudo olha, tudo vê, tudo zera. A lição foi muito clara. Abre seus olhos com todo o seu amor, com toda a sua boa vontade, com toda a sua compaixão e generosidade. Ame-se e ame a todos. Este é o segredo de toda a vida. O exercitar isto e sentir. Sintam-se agora abraçados, acarinhados pelo manto de Maria Santíssima. Puro amor pelo Filho comum, que nos dá nesse momento uma suavidade, uma leveza. Respirem fundo e sintam-se amados, amparados, protegidos, sustentados por a Mãe de Maria Santíssima. Este amor que nos dá, nos fortalece. E com todo esse sentimento, estenda por todos os irmãos, por todo o planeta Terra, por todos os necessitados, os aflitos, os doentes, os felizes e os tristes. Todos são fraternos e irmãos. Que possamos, nesse momento, agregar nossos corações a um olhar de muito amor pelo planeta, por nós mesmos, por nossas famílias, por nossos amigos. Que possa sentir essa vibração, neste sentimento, dando sustentação a você, a cada um de nós, encarnado e desencarnado. É um sentimento intenso, mas leve como a água. Sintam-se agora fortalecidos e com toda a gratidão.
Oremos no silêncio do nosso coração, agradecendo a Jesus, ao Pai maior, pela bondade da vida, pela nossa escola terrena. Obrigada, Senhor, por todos os nossos irmãos, por todos que cruzam nossa vida, pelo sol, pelo irmão sol, pela irmã lua, pelo farfalhado vento, pela brisa, pelo vento, pela terra que toca nossos pés. Ó Senhor, tão grandioso. Aqui depositamos a nossa gratidão, rogando sustentação para o nosso planeta, Terra, Gaia. Gratidão a todos que aqui estiveram, pensando, mentalizando e pressando, em nome de Jesus. E sintam-se banhados pela luz que adentra seus lares, que adentra seus corações. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Que possamos estar aqui novamente, com a sua vontade, Senhor, pois que faça a sua vontade. Graças a Deus. Agradecemos a todos que estão aqui. Agradecemos pela união que nos traz até esse momento. Agradecemos ao Cristo e a esse dia iluminado que nos permitiu o encontro. Que todos tenham um bom descanso. Graças a Deus. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, semana. Obrigada, Boa pessoal. semana. Boa semana.